Nós cantamos louvando ao Senhor. Vamos ler um texto. Peça que, através desse texto bíblico, Deus fale ao seu coração, não só à sua mente. Peça que Deus use o Espírito Santo para trazer respostas. Nós dependemos, Senhor, que o Senhor que revelou as Escrituras Sagradas, tudo aquilo que ficou registrado. Pedimos que pelo Teu Espírito Santo, aquilo que foi revelado, seja, ó Deus, agora iluminado no nosso coração. Venha como lâmpada que ilumina. Nós não precisamos, ó Deus, de mais uma mensagem. Nós não precisamos ouvir uma mensagem por uma questão de obrigação religiosa. Nós precisamos de alimento espiritual. Precisamos alimentar a nossa alma com o pão da vida. Precisamos iluminar o nosso coração e a nossa mente com a luz que é a Tua palavra. Por isso, nós todos nos colocamos submissos à autoridade do Teu Espírito Santo, para que, segundo a necessidade de cada pessoa aqui dentro, esse texto sagrado seja revelado no coração. E assim, ó Deus, traga paz, traga esperança, traga consciência, venha produzir em nós o milagre da transformação. Ó Deus, a palavra é Tua, o povo é Teu, e nós dependemos do Senhor, para que tudo aquilo que vamos compartilhar venha com cheiro de vida, pois nós precisamos de vida, e a vida abundante que Jesus prometeu. E é por isso que nos colocamos submissos à autoridade do Teu Espírito, para que ilumine a nossa mente, dando-nos a consciência da verdade, e envolva o nosso coração, aquecendo a nossa alma com a revelação que vem do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Ainda bem que eu fiz exames essa semana e o cardiologista falou que eu estou bem. Ele disse: pastor, o senhor aguenta mais 50 anos. Porque se eu tivesse problema do coração, eu tinha tombado aqui no púlpito. A Maria Fernanda fez uma Bíblia e ela escreveu assim: Bíblia Sagrada, de Maria Fernanda de Oliveira Souza. E dentro ela colocou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E desenhou uma ovelhinha, assinou e colocou 2 pérolas, 2 pedras preciosas aqui. Coisas que ela encontrou da vovó. E ela disse assim: eu comecei a fazer essa Bíblia no dia do pastor. E eu só estou conseguindo entregar hoje para o senhor. Aí me arrebenta, né, irmãos? Aí é para acabar. Ainda bem que o coração está bom. Essa aqui vai para a minha prateleira de Bíblias. Obrigado, Maria Fernanda. Ela está aí? Estou aqui. Obrigado, querida. Deus abençoe. Irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre a vitória que vem do céu. Eu tive uma experiência muito boa hoje à tarde. Entrei no Google para procurar uma imagem que falasse sobre vitória. Como eu só encontrei a imagem dos santos, né? Aí eu falei: fica sem graça. Os corintianos da igreja vão ficar chateados comigo, os palmeirenses. Falei: vai essa imagem neutra, porque eu coloco lá no Google, pode ver. Chega em casa, coloca lá, vitória. Só vai dar o símbolo dos santos, irmãos. Por incrível que pareça, é coisa impressionante. Mas eu decidi não ferir o coração de ninguém. Então eu trouxe essa imagem neutra. Romanos 8, de 31 a 39.
Um texto muito conhecido pela igreja, mas eu creio que tem algo para esta noite, para este dia, esse tempo. Confesso aos irmãos que tem alguns textos que a gente luta para não pregar, até por serem muito conhecidos. Mas existem algumas declarações que elas batem no coração como se fosse o alimento para aquele dia. E a palavra de Deus, ela tem isso, né? Textos que a gente conhece, mas que através deles, Deus quer renovar no nosso coração algumas verdades e nos fortalecer. E hoje nós vamos pensar sobre essa vitória que vem do céu. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós lutamos o tempo todo com essas duas realidades: vitória e derrota. É interessante que parece que a vida é uma constante fuga da derrota. Eu não sei se é porque nós nascemos com uma imagem do Éden cravada na nossa alma, que a gente não sabe justificar. Por conta da derrota no Éden, todo ser humano nasce procurando provar o seu valor, alcançando vitórias. Todo ser humano nasce, cresce, se desenvolve e tem dificuldade de assumir as suas derrotas. Exatamente porque a vida é uma constante busca de provar que nós somos vencedores. A vida é sempre no meio desses dois polos: vitória e derrota, vitória e derrota, vitória e derrota. Quando Paulo fala sobre vitória, ele nos leva a lidar com uma realidade que é comum à minha vida, à sua vida, lidar com esses dois polos na existência. Mas eu quero dizer a você o seguinte: o medo da derrota é o maior veneno contra a vitória. O fato de nós termos medo, de nos sentirmos derrotados em todas as áreas da vida, nós acabamos prejudicando a vitória que nós podemos ter, que vem do céu. E é por isso que muitos crentes e muitas pessoas,
por medo de se sentirem derrotados, acabam fazendo coisas que não deveriam. Por exemplo, a corrupção. Por que um homem que entra para a política, cuidado aí, meu irmão, vai entrar para a política, viu? Candidato esse ano, cuidado. A pessoa entra para a política, sempre entra honesto. E geralmente sai na cadeia ou com a pecha de desonesto. Por quê? Porque o medo de se sentir derrotado faz ele começar a aceitar coisas para sustentar o seu sentimento de vitória. E assim é a mulher, assim é o homem, assim é o ministério pastoral, assim é a sua vida profissional. Às vezes, por medo de se sentir derrotado, acaba aceitando coisas que afasta a vitória que vem do céu. Paulo fala sobre vitória partindo de um contexto onde ele fala sobre as primícias do Espírito, onde ele fala sobre esperança, onde ele fala sobre céu. E meus queridos irmãos, se nós não tomarmos cuidado, volta na tela anterior, nós vamos viver nessa constante busca de sairmos da derrota para a vitória, e chega no final da vida, você vai dizer assim: nossa, eu lutei a vida toda para me sentir um vitorioso. A vida toda eu vivi tentando provar o meu valor para o outro. A vida toda eu vivi tentando provar o meu valor para os meus pais. A vida toda eu vivi tentando provar o meu valor para a sociedade, para o meu marido, para a minha esposa, para a minha igreja, para a minha denominação, para a sociedade, enfim. A vida toda tentando provar o valor, e a vida acaba e a gente não se sente vitorioso. Há em nós, na nossa alma, uma imagem cravada de derrota. Por isso, alguns acabam implantando nos filhos uma imagem que vai para o oposto. Filho, você não pode ser um derrotado na vida, nunca aceite palavras de derrota. E os crentes de hoje são uma maravilha, irmãos. Você não pode falar nada que venha dar uma conotação de derrota, porque é do diabo. E aí nós temos dois polos. O diabo é derrotado, Deus é vitorioso. Tudo que é derrota vem do diabo e tudo que é vitória vem de Deus. Esse raciocínio, ele é perigoso. Porque nem tudo que é vitória vem de Deus. E nem tudo que é derrota vem do diabo. É bom a gente pensar nisso. Porque muitas vezes Deus permitiu que o povo de Israel fosse derrotado numa batalha porque ele tinha coisas maiores lá na frente. Então essa nossa interpretação de vitória e derrota, ela é muito complicada. E Paulo, escrevendo na sua carta à igreja em Roma, aos crentes em Roma, ele fala sobre vitória e fala de uma maneira grandiosa, quando ele nos apresenta aqui alguns princípios sobre o nosso viver vitorioso, ou sobre a vitória que vem do céu. Irmãos, são 3 princípios básicos, tanto que hoje dá para acabar o culto 8h15. Mas eu não vou te dar essa alegria não, você vai ficar até às 9 comigo aqui, porque depois você vai embora e a gente não se vê mais, e fica uma luta, né? O texto nos apresenta 3 princípios da vitória que vem do céu. Como é que você pode receber esta vitória que vem do céu, alcançar essa vitória que vem do céu? Essa é a pergunta que fica. Paulo, quando fala sobre vitória, ele fala de uma maneira que a gente lê muitas vezes assim: mas não é, tudo bem, não é bem assim não, hein, Paulão? Não é bem assim não. Somos mais do que vencedores, vencedores em todas as coisas. Aí você começa a olhar para algumas áreas da vida e fala: não, mas nisso aqui eu sou derrotado. E aí, irmãos, a vida fica meio complicada. Então, o que eu quero fazer com você nessa hora? Apresentar esses 3 princípios que o texto nos apresenta e nos leva à reflexão, para entendermos como é que nós podemos ter essa vitória que vem do céu. O primeiro princípio é o princípio da rendição. Versículo 37, o apóstolo Paulo, ele usa a seguinte expressão. Fique com a sua Bíblia aberta no texto, para você acompanhar o pensamento dele, porque a ideia da mensagem é levar você ao texto, para que o texto revele ao seu coração. Romanos
8:37, Paulo diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Percebam, meus irmãos, que ele diz assim, ele não para nesse ponto do texto, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Como se nós fôssemos pessoas especiais, como se nós fôssemos super-homens e super-mulheres. Mas ele põe aqui uma vírgula e ele continua dizendo: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui o texto fala de duas coisas. Fala de uma pessoa e fala de um sentimento. Primeiro fala da pessoa de Jesus. É aquele que nos amou. Há alguém que está mediando esta vitória. Não é uma vitória conquistada por um mérito pessoal. E aí, meus irmãos, nós entramos de frente, batemos de frente com a nossa cultura humanista, que diz que há em nós poder. E se há em nós poder, há poder na nossa palavra. E se há poder na nossa palavra, há poder na nossa atitude. E se há poder na nossa atitude, nós podemos ser vitoriosos e vencedores. Só que a vitória que o mundo humanista apresenta, ela é uma vitória passageira. Ela acaba. A pessoa diz assim: olha, você viu, comprei um carrão. Só que você não olha o carnê que está lá para pagar. Mas eu fui vitorioso, eu estou andando de carrão. Você diz: você viu, consegui construir uma empresa, plantei uma empresa. Só que você não olha para o mercado capitalista, demoníaco. Um mercado que é dominado pelo capital, um mercado que manipula, um mercado que leva a pessoa a se vender, a não pagar os seus impostos, um mercado que leva a pessoa a se render a uma dinâmica diabólica para manter a riqueza nas mãos. Não é dessa vitória que Paulo fala. Paulo fala de uma vitória que vem mediada por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E ele fala de que essa vitória, além de ser mediada por uma pessoa, vem como manifestação de um sentimento de Deus por nós. Aí que fica bonito. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: ó, Deus me ama. Deus te ama. Deus te ama. E porque Ele te ama, Ele mandou Jesus Cristo, para que você vencesse aquele sentimento de derrota, o destino da derrota, marcado lá no Éden, para te colocar diante da vitória de Deus. A nossa geração, ela vive derrotada, meus irmãos, porque ela se rende a tudo que tem cara de sobrenatural. Nós visitamos ontem um homem, citei nessa manhã de passagem a minha única oportunidade, né, Leonor, de falar com o Sérgio, e uma frase daquele homem ali na nossa visita me chamou a atenção quando ele diz assim: eu gosto de todas as religiões. Eu gosto de todas as religiões. Essa é a nossa sociedade. Eu aceito tudo. Então, se você é daquele tipo de pessoa que aceita tudo, você não tem nada. Você já viu aquele tipo de profissional, aquela pessoa que diz assim: o que você faz? Eu quero te ajudar a arrumar um emprego. Que você faz? Eu faço de tudo. Então, quem faz de tudo não faz nada. Você tem que saber fazer alguma coisa. Você tem que ser especialista em alguma coisa. Você tem que se formar em alguma coisa. Você tem que estar preparado para alguma coisa. O apóstolo Paulo dizia assim: uma coisa eu faço. E é nesse sentimento de todas as coisas são válidas, todas as coisas são possíveis, todas as coisas nos tornarão felizes, nós acabamos abraçando tudo que tem cara de sobrenatural. A pessoa vai no centro espírita, a pessoa vai na igreja evangélica, a pessoa vai na igreja católica, a pessoa vai no centro de macumba, a pessoa vai lá fazer a sua yoga, a pessoa vai nos seus envolvimentos com as questões da nossa espiritualidade moderna, vai procurando a sua paz em todas as coisas e fica em crise, se sente derrotado, porque na verdade procurou e não achou em lugar nenhum. A vitória que vem do céu depende de uma rendição única. Eu preciso me render a uma pessoa. Eu preciso me render a Jesus Cristo. Eu preciso assumir Jesus como Senhor da minha vida. Eu preciso abrir mão da minha idolatria. Eu preciso abrir mão de Maria. Eu preciso abrir mão de todas as imagens que formaram o meu imaginário religioso. Eu preciso abrir mão das minhas adorações.
Eu preciso abrir mão dos meus louvores e eu preciso me concentrar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é quem me torna de fato vitorioso. É rendição total a Jesus. Mas se você é daquele tipo que, eu gosto de tudo, eu bebo todas, então vai viver bêbado. Agora quando você diz, não, a minha vida tem uma adoração só, eu sou adorador de um ser, e é Jesus Cristo. Só Ele, porque é Ele quem me concede a vitória que vem do céu. Primeiro princípio, meus irmãos, que o texto apresenta, é o princípio da rendição. Você precisa se render a Jesus Cristo, não pode mais viver na cultura da nossa geração, desse mix religioso, aceito de tudo, gosto de tudo. Basta ter porta aberta, pastor falando, gente cantando, estou lá dentro. Tudo que vem de Deus é bom. E quem disse que tudo vem de Deus? Nem tudo que reluz é ouro. Tem muita bijuteria com cara de ouro. Mas aquilo que vem de Deus, a gente sabe que vem de Deus. Então é preciso que você se renda a Jesus Cristo e ao amor de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Segundo princípio, é o princípio da antecipação. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 32, ele diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, se nós fôssemos ler aqui Romanos 8, nós encontraríamos Paulo falando no versículo 18, a seguinte expressão, usando a seguinte expressão: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Aí ele fala sobre esperança futura, sobre céu. E ele diz assim: nós aguardamos a adoção, a redenção do nosso corpo, na esperança nós fomos salvos. Aí ele diz assim no versículo 24: a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quando ele diz no versículo 32, como não nos dará também com ele, com Jesus, todas as coisas, o apóstolo Paulo está chamando o crente para uma vida de fé. E ele está dizendo de que é preciso que nós venhamos antecipar as coisas. É antecipação pela fé. É ver com os olhos da fé. É você orar e crendo que em Cristo, tudo aquilo que for necessário para que de fato a vida tenha o sabor da vitória, para que de fato experimentemos aquela vitória que vem do céu e não da terra, o Senhor dará. Diante do sofrimento, precisamos adotar esse princípio. Precisamos antecipar a paz em meio à guerra. Precisamos antecipar o alívio em meio à dor. Precisamos antecipar a cura em meio à doença. Precisamos antecipar a alegria em meio à tristeza. Fazer como Paulo e Silas. Estavam na prisão, apanhando a noite toda, mas estavam cantando hinos a Deus. Não estavam murmurando nem reclamando, nem amaldiçoando o Senhor. Estavam cantando hinos a Deus. Em meio às lutas. Por isso, Paulo, ele diz aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Irmãos, aqui os evangélicos de hoje precisam ler esse texto com os olhos abertos e não com os olhos fechados. E com os ouvidos também abertos. Porque a vida cristã não é a isenção dessas coisas. A vida cristã é a presença de Deus no meio dessas coisas. Que essas coisas vão existir sempre. Tribulação, se você tiver a tribulação da pobreza, você luta para ficar rico, você vai ter a tribulação da riqueza. Se você tem a tribulação da solteirice, você vai ter a tribulação do casado. Se você tem a tribulação da burrice, você vai ter a tribulação da inteligência. Porque às vezes, em algumas coisas nesta sociedade, é melhor não saber do que saber. Porque quando você começa a ficar inteligente, ler e entender a sociedade, você fica doido. Você fala: meu Deus do céu, o que é isso?
Nós fugimos da tribulação, mas nós sempre nos encontraremos com ela. A proposta da fé cristã é você antecipar a vitória. Amém, irmãos? Você, em meio ao vale tenebroso da sombra da morte, você dizer a Deus: Deus, eu quero te louvar. É dizer como Jó, no meio da tribulação, a mulher ali acusando Jó, Jó cheio de úlceras, no meio da tribulação, ele antecipou a vitória e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E a mulher diz: mas você não está vendo a sua condição, meu filho? Você está desempregado, você está doente, você está deprimido, você está abatido, você está sem amigos, os teus amigos te abandonaram. E ele disse: mas o meu Redentor não me abandonou. Isso é antecipar a vitória, meus irmãos. Não é essa geração de crente, que não é nem time de segunda, de terceira, mas de várzea, que qualquer coisinha quer pular de cima de um prédio. Uma geração de crente que tira a própria vida por conta das tribulações. Como nós tivemos em Bauru, nesse meu período de 7 anos, 2 experiências de gente de igreja se suicidando. Tirando a própria vida, por não ter a capacidade de enfrentar as suas tribulações. Paulo diz: em Cristo será-nos dado todas as coisas. E antecipar é você dizer: Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor tem nas mãos de Jesus aquilo que de fato eu preciso para a sobrevivência, para a vida abundante, para a paz, para a alegria, para a esperança. E aí eu preciso me render, e aí eu volto à rendição. Porque eu só vou antecipar a vitória se eu sei quem é que me garante a vitória. Então eu preciso de Jesus, mas eu preciso me relacionar com Jesus, antecipando a vitória. Não é aquela antecipação do Poyang-Shu, meus irmãos. Da 4ª dimensão. Poyang-Shu, em um dos seus livros, por sinal leva esse tema, ele diz que se você, quando vai orar, você tem que dizer a Deus o que você quer. Então ele disse que quando ele era novo, e por isso que começa o movimento dele, ele queria uma bicicleta. E quando ele orou, ele não disse que cor era a bicicleta, e nem que tipo de bicicleta. Então ele aprendeu que ele, quando orasse, ele precisaria dizer a Deus a cor, o tipo. E com todo o respeito que eu tenho a David Shu, que é um dos pastores de igreja evangélica, das maiores igrejas evangélicas do mundo, na Coreia, ele errou feio. Porque Deus diz a Bíblia, no Salmo 139, que mesmo que não saia uma palavra da nossa boca, eis que tudo o Senhor conhece. Ele sabe que cor, Ele sabe que jeito, que tamanho, Ele sabe o que nós precisamos. Agora eu posso dizer para Deus: Deus, eu quero, isso é o que você quer. Mas a pergunta é: e o que Deus quer? Então nós precisamos antecipar essa convicção de vitória, para que Deus faça aquilo que Ele sabe, o que de fato nos levará a uma vida de vitória. Segundo princípio que Paulo apresenta é o princípio da antecipação. Terceiro princípio é o princípio da dependência. E aqui, versículo 34, o apóstolo Paulo fala sobre oração. E ele diz assim, como está escrito, 34, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, muito bem, esse texto derruba a intercessão de Maria. Esse texto derruba a intercessão de qualquer santo. Esse texto derruba a intercessão de qualquer pessoa que não Jesus Cristo, porque diz a Bíblia que Jesus Cristo foi colocado à direita de Deus para interceder por mim. Se Jesus foi colocado à direita de Deus para interceder por mim, eu não posso depender da intercessão de outras pessoas. Eu preciso depender da intercessão de Jesus Cristo. E por isso que muitas vezes a vida é uma derrota, é um sentimento de derrota, porque eu estou intercedendo a todo mundo, menos a Jesus. Eu vou a Maria e digo: Maria, interceda por mim.
eu vou à Nossa Senhora Aparecida, eu vou ao santo isso, ao santo daquilo, e eu vou buscando meios de chegar até Deus, e a Bíblia já disse que Jesus foi colocado à direita do Pai para interceder por mim. É como se eu dissesse: Deus, em nome de Jesus, Jesus que está intercedendo por mim, ouve a minha oração. Eu não sou intercessor por mim, eu não posso ir a Deus e dizer: Deus, eu sou um bom crente, eu sou um homem digno, um homem justo, ouve a minha oração. Mas eu tenho que dizer: Deus, eu sou um pobre pecador, eu preciso que o Senhor ouça a minha oração por aquele que é justo, é Jesus Cristo. Então eu dependo dele. Com esses 3 princípios, nós recebemos a vitória que vem do céu. Porque a nossa oração, ela deixa de ser mera falação. E ela passa a ser um ato de comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Eu termino dizendo, meus irmãos, que quando nós adotamos o princípio da rendição total a Jesus Cristo e ao amor de Deus, quando nós antecipamos as realidades pela fé e vivemos em total dependência da intercessão de Jesus Cristo diante de Deus, nós alcançamos a vitória que vem do céu. Amém? Você quer a vitória que vem do céu? Você quer isso para você? Então feche os seus olhos. Três perguntas que eu quero fazer a você. Primeira pergunta: você tem vivido fundamentado nesse princípio da rendição? Você já se rendeu a Jesus Cristo? Já declarou Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você já se rendeu a Jesus Cristo como uma resposta ao amor de Deus através de Jesus? Talvez você não viva a vitória que vem do céu, porque você ainda não se rendeu a Jesus Cristo. E para essa primeira pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta a você. Você quer nessa noite se render a Jesus Cristo? Onde você estiver, levante uma de suas mãos e diga: pastor, a partir de hoje, eu quero me render a Jesus e ao amor que Deus provou através de Jesus. Onde você estiver, só dê um sinal com sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe. Está aqui do lado da Vanessa. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém que quer se render ao amor de Jesus Cristo? Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém que quer se render a Jesus, para Jesus ser o único objeto de adoração? Você quer abrir mão de todos os outros objetos de adoração, confiar a sua vida nas mãos de Jesus? Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém? Mas eu quero fazer outra pergunta. Você tem vivido uma vida cristã antecipando a vitória? Ou você tem vivido a vida cristã esperando a vitória para depois louvar? Você tem sido daquele crente que antecipa a vitória, louva antes de ver a vitória? Você pode dizer: Deus, eu não tenho conseguido antecipar a vitória. Eu tenho me deixado dominar pelas circunstâncias negativas. Eu quero antecipar, eu quero andar pela fé. Você quer isso? Diga: Deus, eu quero. E última pergunta: você tem dependido da intercessão de Jesus? Ou você tem confiado nos seus méritos? Então você pode nessa noite dizer: Deus, a partir de hoje, eu quero depender única e exclusivamente de Jesus Cristo. Se coloque em pé, eu quero orar por essas pessoas. Se coloque em pé, nós vamos depois cantar um hino. Irmãos, eu sei que Deus tem propósitos específicos no coração. Deus sabe e o quanto nós queremos sair dessa dinâmica louca de ficar procurando sempre um sucesso humano. Então eu quero orar por aqueles que levantaram suas mãos. Eu vou pedir que você venha aqui. Eu vou pedir: Vanessa, traz o rapaz que veio contigo aqui à frente para a gente orar.
o nosso querido irmão lá atrás, nós tivemos 2 irmãos lá que levantaram suas mãos. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Quando você levantou sua mão, apenas que eu queria orar contigo. Aqui também, vem cá, Rafael, eu quero orar contigo. Vem cá, Luiz, eu quero orar contigo. Vem cá, Márcia, quero orar contigo. Irmãos, nós não podemos viver atrás de uma vitória que já foi conquistada por Cristo. Uma vitória que independe dos resultados. É a vitória que vem do Senhor. Talvez você possa dizer assim: Deus, eu tenho tido dificuldade de antecipar a vitória. Eu estou vivendo um tempo de envolvimento com as tribulações, com as lutas, eu não consigo antecipar. Mas a tua palavra disse que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, mas eu não tenho visto isto. Eu quero ver isto. Eu quero crer nisto. Então eu vou pedir que você feche os seus olhos. E converse com Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero ter em meu coração esta fé que é plantada pelo Senhor. Essa vitória que vem do Senhor. Aquela vitória que não desgasta, mas aquela vitória que vem como fruto da total dependência daquele que venceu todas as coisas. Há um cântico que diz assim, que a vitória é daquele que o contemplar. Que você contemple Jesus nessa noite, pois Jesus é a razão da nossa vitória. Pai querido, é fácil ler um texto desse, mas muitas vezes é difícil conseguir crer neste nível de compreensão de vitória. Quando nós olhamos para as tribulações, para as perseguições, para as decepções, para as lutas, a nossa fé esmorece e nos sentimos não vitoriosos, mas nos sentimos derrotados. Muitas vezes, ó Deus, nos sentimos derrotados por conta do fracasso das nossas experiências de vida. Muitas vezes nos sentimos derrotados e nem sabemos o porquê nos sentimos derrotados. Mas a Tua palavra é muito clara em apresentar Jesus como aquele que nos concede real vitória. Como aquele que veio como prova de amor do Senhor por cada um de nós. E por isso, Deus, aqueles que levantaram suas mãos, entregando a vida a Jesus Cristo nessa noite, que a partir de hoje, Deus, eles vivam em total rendição a Jesus. Eles se sintam dominados pelo amor do Senhor através de Jesus, compreendendo que Jesus Cristo há de ser o centro da vida deles, para o louvor e glória do Senhor. Mas cada um de nós aqui, Deus, vive em meio a essas realidades, vitória e derrota. Que o Senhor nos ajude a não sermos controlados pelo que o humanismo do nosso tempo fala, de que o vitorioso é aquele que consegue tirar nota 10, de que o vitorioso é aquele que consegue ter dinheiro na conta, de que o vitorioso é aquele que tem um carro novo, que tem um emprego melhor do que o outro. Que possamos, ó Deus, ter uma compreensão espiritual da vitória. Essa vitória que vem do esforço de Jesus, da graça de Jesus, da bondade de Jesus. Essa vitória que não promove desgaste, mas que edifica e que fortalece a nossa vida, mesmo em meio aos momentos mais difíceis. E é por isso que nós pedimos que o Senhor confirme esta decisão nesses corações, e que eles sejam e se sintam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo que os resultados da vida não sejam aqueles esperados, mas que haja no coração deles aquela convicção de que em Cristo eles são mais do que vencedores. E eles podem superar e suportar
e suplantar todas as realidades pelo poder que há em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por esse momento e rogamos a tua bênção sobre esses queridos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Deus fortaleça cada um de vocês. Deus abençoe. Igreja, não se assente. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando o hino 500, Se Deus é por nós, ó crentes. Nós vamos, com esse hino, encerrar o nosso culto e vamos para mais uma semana. E nesse último momento, eu quero orar pela semana, porque falamos sobre vitória, fizemos aqui um apelo bem específico, mas você que tem suas necessidades para essa nova semana, nós vamos encerrar o culto com essa última intercessão e vamos clamar ao Senhor para que nos dê sempre esse sentimento de vitória, essa convicção da vitória que há em Cristo Jesus e está a nosso dispor. Você que nos visitou nessa noite, ao nosso querido pastor, Deus abençoe o retorno dos irmãos à cidade de vocês. A você que nos visitou pela primeira vez, Deus abençoe também, pela segunda ou terceira, volte sempre. Quarta-feira, às 19h30, eu estou convidando os irmãos para nós termos um tempo de profunda celebração. Se você não ouviu a comunicação, preste atenção. Quarta-feira nós teremos aqui 23 batismos. Teremos o coral da Cristolândia e as igrejas da região no grande culto da vitória, quando nós aqui colheremos os frutos de todo o trabalho da Megatrans em nossa região. Venha quarta-feira, não venha às 8 horas, venha às 19h30. Na próxima quarta-feira você separe este tempo, ou o tempo da quarta à noite, para celebrar, adorar a Jesus juntamente conosco. Certo, pastor Silas? Tudo certo lá na Cristolândia, preparado para o batismo? A água vai estar gelada, tá? Então, como eu não vou estar no batistério, eu vou estar aqui embaixo. Deus te abençoe, meu filho, viu? Quando sou eu, a água é aquecida. Agora com meu irmão, mais forte que eu, né? Água gelada. Amém, irmãos? Vire para quem está do seu lado e diga: seja um vitorioso em Cristo Jesus. Diga isso aí só para te aquecer o coração. Ó, só a primeira estrofe, para. Só a primeira estrofe, vamos lá? Se Deus é por nós, ó crentes, quem contra nós então será? Deus deu seu próprio Filho, todas as coisas também nos dará. A vitória é dada por Deus em graça e amor. A vitória é nossa por Cristo Jesus Salvador. Amém? Vamos fazer assim? Nós temos 2 estrofes para cantar. Então você que precisa da direção de Deus para essa semana, para resolver alguma coisa, tomar decisões, precisa da graça de Jesus para procurar o seu emprego, para ir ao médico, para dar os seus passos, vem aqui à frente, nós vamos encerrar com uma oração nesse canto de vitória. Vamos lá? Por nós Cristo intercede junto ao trono do Senhor. Não há força nem perigo que nos separem do seu grande amor. A vitória
por Cristo Jesus Salvador. Feche os olhos. Pai querido, aqui cada vida traz diante do Senhor o desejo de que os resultados venham do céu, o desejo de que o Senhor seja aquele que venha conceder real vitória. Cada um aqui está declarando a Deus que rejeita qualquer outra fonte de bênção que não seja o Senhor. Cada um aqui está declarando a Deus que crê na intercessão de Jesus Cristo. E nesta hora, Pai, no nome de Jesus, o Senhor sabe o que vai no coração de cada um. Aqueles que vão nessa semana e precisam nessa semana tomar uma decisão. Aqueles que precisam nessa semana de ir à procura de um emprego. Aqueles que vão procurar um médico e precisam entender o que está acontecendo no organismo. Oh Deus, são tantas as circunstâncias, mas todos estão declarando que dependem do Senhor para lhes conceder real vitória. E é por isso, Deus, que nesta hora, no nome de Jesus, esta hora, este é um momento precioso, é um momento quando a igreja reconhece que todas as coisas, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E nós estamos declarando isso, e orando, Deus, por cada pedido que há no coração, para que o Senhor conceda a estes a coragem de enfrentar os desafios da semana, que eles, ó Deus, consigam antecipar a vitória, sabendo de que mesmo que alguma coisa ainda não se defina, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, nós continuamos orando pelo Dene, que o Senhor lhe ajude, Deus, a vencer essa nova etapa da sua vida, e que ele, Senhor Deus, no nome de Jesus, seja fortalecido no Senhor. Quero colocar também, Deus, diante de Ti, aqueles queridos irmãos que estão começando um novo negócio, aqueles que estão investindo a sua vida, em áreas das mais diversas na sociedade. Deus, eles estão dizendo que eles querem a vitória que vem do Senhor. Nosso irmão Marcos Amorim, que está assumindo, Deus, um projeto político. Deus, livra esse homem da corrupção, livra esse homem, ó Deus, de toda a malícia da política da nossa sociedade, e que ele seja, Senhor Deus, um líder governado pelo Senhor, e que, ó Deus, nas suas dificuldades, ele encontre a vitória que vem do Senhor, que ele caminhe com os joelhos dobrados, para que ele veja a sociedade de pé. E assim nós oramos, Deus, colocamos as necessidades desses queridos irmãos, já agradecendo ao Senhor, porque sabemos que é o Senhor quem nos concede real vitória. Peço que o Senhor abençoe a semana de todo este povo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora revelada na pessoa de Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, presentes estejam e presentes permaneçam com todo este povo aqui reunido e espalhados por vários lugares nesta nova semana. Que a bênção do Senhor esteja, Senhor Deus, sobre o pastor e sua esposa que estão conosco, que no retorno para a sua cidade, eles também, ó Deus, voltem na paz do Senhor, e assim, ó Deus, o teu servo continue proclamando a tua palavra onde ele estiver, que a igreja do teu servo seja abençoada, o ministério do teu servo, a família do teu servo, o seu filho que aqui fica, e assim, Deus, a todos nós, que entramos numa nova semana, que vivamos debaixo da graça, da paz, bondade e misericórdia do Senhor, oramos no nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Dê uma grande salva de palmas, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, dê o seu abraço quem está perto de você, vamos para um novo tempo, uma nova semana. Você pode ir lá no salão social e ali ter o seu tempo de confraternização, comer o seu lanche. Deus a todos abençoe.